Olá, sou o Vítor Ribeiro, bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio vamos falar sobre taxas de juro, especialmente sobre o impacto que este mecanismo tem nos mercados e na economia. Depois de vários anos com taxas de juros baixas e mesmo negativas, nos últimos 2 anos assistimos a uma subida vertiginosa dos juros, um pouco por todo o mundo. O que podemos esperar? Estabilização, continuação da subida. Que relação tem a taxa de juros com a inflação e com a dívida? Que relação tem também com os ativos financeiros, como obrigações, ações, commodities, com as próprias taxas de câmbio e com o imobiliário? Eu, o Henrique e o José Carlos, propomos responder a essas questões e a outras, caso surjam, no meio, durante este episódio. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Bem, olá, José Carlos, Henrique. Começo por ti, José Carlos, pela pergunta básica: o que é uma taxa de juro e para que serve? Uma taxa de juros, digamos, é o custo pela utilização de um dinheiro que não nos pertence. Eu, com dinheiro, eu posso fazer 3 tipos de coisas, que é um investimento produtivo, uma antecipação de consumo, no qual se inclui, enfim, a compra de uma casa ou de um carro, não é? Portanto, uma antecipação de consumo, ou um investimento financeiro. E para qualquer uma destas coisas, se eu estou a utilizar dinheiros que não me pertencem, é natural que pague um custo por isso. Ou o rendimento, se tiveres o dinheiro. Exatamente, ou que receba um rendimento de o ter emprestado a alguém. Representa o custo de oportunidade. Exatamente. Henrique, quais são os efeitos de taxas de juros na economia? Uma pergunta tão vasta. Pois, é uma pergunta vastérrima e para a qual, aliás, os melhores economistas não têm uma resposta consensual. Mas digamos que no curto prazo é evidente que as empresas tendem imediatamente a fazer um scaling back, ou seja, a fazer uma retração do seu plano de investimentos. Aliás, saiu uma notícia no Wall Street Journal recentemente que 41% dos CEOs das maiores empresas nos Estados Unidos já tinham decidido, aliás, Sim, reduzir o seu plano de investimentos, bem como os seus gastos correntes. exatamente. Para reduzir dívida, não é? Sim. E, no fundo, antecipando um clima menos favorável. Uma recessão ou um Claro, abrandamento. desde logo Sim, uma contração da procura isso mesmo. que ocorrerá em determinados setores, como, por exemplo, os bens de consumo duradouro, nomeadamente os automóveis, a Imobiliário, habitação, pois. alguns eletrodomésticos que já de elevado valor, etc. Portanto, as empresas tendem, de facto, a ficar um bocadinho mais defensivas e a investir menos, portanto, naturalmente. Algumas empresas são mais severamente afetadas, dado o nível de risco que têm, sobretudo, por exemplo, startups, empresas Sim. que têm projetos tecnológicos arriscados, ou seja, cujo resultado, a priori, terá digamos, uma dispersão incerto. maior do que aquela que tem outro tipo de empresas. As famílias, obviamente, que vão sofrer, são aquelas que, aliás, nós sabemos, não é? Todos nós passamos por isso. Desde logo porque as pessoas que têm dívida veem o custo da dívida aumentar, Claro, devido ao aumento da taxa de juros, sobretudo aquelas que têm empréstimos a taxa de juros variável, não é? E, Sim, portanto, sim. indexada a uma taxa Euribor. Pronto, só para quem nos está a ouvir ou irá ver, pronto, uma taxa Euribor é uma taxa do mercado monetário interbancário, que é a taxa que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros. E depois serve de referência, ou seja, como indexante aos empréstimos que são feitos às famílias e às empresas. Portanto, as famílias terão, obviamente, que reestruturar os seus orçamentos, mas também tem um lado positivo, porque a subida das taxas de juro
obrigará, obviamente, a uma redução da dívida, por um lado, e, por outro lado, não deixa de constituir um incentivo à poupança, porque a poupança torna-se mais atrativa do que o consumo, não é? Aliás, há sempre um trade-off, ou seja, há uma troca, há um sacrifício entre eu poupar hoje e consumir mais amanhã, ou consumir mais hoje e poupar menos amanhã e consumir menos amanhã. Claro. Portanto, Precisamente. Sim. sim, mas há aqui um efeito que nós em tempos falámos, a propósito até de um artigo da Sumaya Keynes no Financial Times, eu depois também fui aprofundar um pouco isso, e de facto há alguns economistas, sobretudo o Robert Solow, ligados ao crescimento económico, que têm sempre uma preocupação qual é o efeito do aumento das taxas de juros no crescimento de longo prazo. Exato. E se as taxas de juros permanecerem elevadas durante um período suficientemente longo de tempo, de facto tudo indica que isso tem um efeito detrimental no progresso tecnológico no longo prazo. Mais desemprego, não é? Também. Mais desemprego, como é óbvio, porque as famílias vão retrair o seu consumo. Sim. Falaste aí da questão dos CEOs que estão a antecipar menos crescimento, portanto, menos vendas, menos consumo. E eu lembro-me sempre de uma frase do Azote da Modern, que diz que os mercados são autênticas máquinas de antecipação e de expectativas, não é? Muito interessante. E, portanto, de facto, os mercados começam a antecipar aquilo que poderá acontecer na Isso economia é muito interessante no futuro. Vai ao cerne daquilo que é uma boa política monetária. Sim. Isto para alguns economistas, como o Sargent, o Lucas e outros, o Blanchard, que é quando os agentes económicos antecipam o aumento das taxas de juros, ou a descida, não interessa, porque para o efeito estamos a falar do aumento, a política monetária torna-se bastante eficaz. Claro. A perturbação ou as disrupções acontecem quando a política monetária não é bem conduzida, ou seja, quando os aumentos das taxas de juros não são antecipados pelos mercados. E, portanto, uma surpresa, não é? É um efeito surpresa e pode aumentar a volatilidade. Exato. Ou pode levar mesmo a questões de fortíssimo desequilíbrio. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da grande recessão financeira, não é? De 2007, 2008, as taxas de juros estavam elevadíssimas. Sim. No momento é que não era já adequado e depois baixaram drasticamente. E até subiram durante um certo período. Subiram durante um certo período. Sem falar na grande depressão da década de 30, Sim. em que a política monetária foi altamente restritiva já em plena depressão económica, não é? Ou seja, as taxas de juros permaneceram altas demasiado tempo nessa altura. Sim, não era preciso muito porque a inflação era negativa, não é? E, portanto, mesmo uma taxa de juros mesmo uma taxa de juros pequena tinha uma taxa, conduzia a uma taxa de juros real elevadíssima. Eram positivas. Portanto, sim. As nominais eram bastante positivas. Zé Carlos, em relação à taxa de juros, vamos falar agora um bocadinho sobre dívida. Não é? A questão da dívida pública, a dívida que é privada, portanto, a questão dos empresas e consumidores. Uma pode ser inflacionada, outra não. Explica-nos aí um pouco esse processo. Essencialmente, portanto, os agentes privados, não é? As pessoas, portanto, os consumidores e as empresas não têm possibilidade de criar moeda para pagar as próprias dívidas. O que não acontece com o Estado, que é o dono da moeda, que a moeda faz parte é um instrumento da soberania do Estado, tal e qual como, enfim, nós discutimos isso no nosso podcast sobre moeda, criptoativos e outras coisas parecidas. Portanto, a dívida privada, não é? A dívida das empresas e das famílias é muito mais perigosa para a economia se for em excesso do que a dívida do Estado. O Estado tem sempre portanto, uma alternativa, como nós vimos no nosso podcast sobre as finanças públicas portuguesas, que é, digamos, deixar a inflação incinerar a dívida denominada na própria moeda, que foi o que aconteceu. E, portanto, há sempre essa possibilidade. No entanto, a inflação é uma forma do Estado taxar a economia tirando recursos reais da mão das pessoas e, portanto, isso necessariamente tem efeitos. Mas um efeito que não tem é, digamos, ou um efeito que tem, pelo contrário, não é? É permitir que o Estado, se emite uma moeda própria, tenha sempre a possibilidade de pagar as suas dívidas, mesmo naquilo que eu chamo em dinheiro do monopólio, não é? Transformando o próprio dinheiro em dinheiro do monopólio. Ou seja, dinheiro sem valor. Isso leva à inflação, como todos nós sabemos e acabamos de ver, que era uma experiência que já não tínhamos quase
há 20 anos, ou há 40, não é? Se formos a ver, digamos, os valores a que a inflação chegou, portanto, que tira, digamos, recursos e poder de compra das pessoas e que beneficia o Estado na medida que a dívida do Estado não é para pagar, enfim, como nós tivemos, enfim, um nosso dirigente que há uns anos que ilustrou isso de uma forma bastante enfática e correta. Enfim, não é para pagar, digamos, é para gerir o seu peso em percentagem do PIB, mas também não é para deixar aumentar descontroladamente. A inflação vai pagando a dívida, não é? A inflação vai permitindo que a dívida se mantenha dentro de padrões, portanto, geríveis. E nós, por acaso, enfim, nos últimos anos até temos, digamos, uma evolução extremamente favorável da dívida pública portuguesa, por exemplo, em comparação com, pasme-se, a dívida pública francesa. Americana. Sim, mas a portuguesa, nós, apesar de tudo, não temos tanto acesso a emitirmos a nossa própria moeda como parece. Enfim, também já foi mais difícil. Enfim, está num padrão intermédio. Os Estados Unidos não têm uma impressora própria, que ainda por cima é uma impressora que serve o mundo inteiro. Não é só a economia deles, mas é uma moeda de troca, que é moeda de reserva e que serve, digamos, para as trocas e para a reserva de valor pelo mundo todo, e por isso é que é tão importante. Mas aí as taxas de juros podem ter alguma influência. Aliás, nós estamos a ver grandes movimentos, até mesmo no Japão, finalmente as taxas de juros também estão a subir, o que pode criar aqui alguns problemas, não é? À economia japonesa. O problema da taxa de juros é sempre qual é a taxa de juro real. A taxa de juros pode ter um valor nominal, mas se a inflação for maior, portanto, na realidade, a política monetária não é acomodatícia e, portanto, não restringe a atividade económica. Se eu tiver taxas de juros reais medidas pelo valor nominal menos a inflação elevadas, não é? Eu aí tenho, digamos, a extração de recursos dos devedores para os aforradores, não é? Que são pessoas que têm uma propensão ao consumo menor. Isso. E, portanto, isso restringe a atividade económica, não é? Sim. Não só no consumo, mas também no próprio investimento. E em termos de dívida produtiva e improdutiva, o que é que... Enfim, que é que depois ainda temos mais essa Temos divisão. essa questão do Estado também, com dívida improdutiva, não é? A maior parte da dívida do Estado, na minha modesta opinião, é como dizem os ingleses, in my humble opinion, é essencialmente improdutiva, mesmo quando eles se põem a fazer investimentos que, na maior parte dos casos, enfim, são autênticos desastres, como nós vimos no nosso podcast da Salamancada, não é? Portanto, nós já abordamos, já temos vários exemplos de podcasts onde já abordamos assuntos, se me permitem, digamos, o pleonasmo, sérios. Portanto, uma dívida produtiva é uma dívida que cria por si próprio um ativo que gera um fluxo de rendimentos. Uma dívida improdutiva ou serve para a aquisição de um ativo que depois tem um valor que permanece, enfim, mais ou menos estável ou se aprecia e que cuja venda pode ser utilizada para pagar a dívida que foi contraída. Uma dívida improdutiva é uma dívida que não gera nenhuma destas duas coisas, não é? Nós temos uma economia muito assente em dívida, não é? Ou seja, o nosso modelo de crescimento é assente em dívida. As taxas de juros têm um papel, de facto, muito importante. Até que ponto é que nós podemos esperar, como há bocado, julgo que foste tu, Henrique, que falaste, de uma estabilização das taxas de juros em níveis como agora estão? As Euribors estão em volta de 4%. Durante os próximos anos, o que é que vocês acham? Acham que vamos ter essa estabilização? Eu sei que é futurologia, não é? Mas em termos de concretos, temos aqui uma expectativa, ou seja, em termos de influência que estas taxas de juros possam ter na economia e também na vida das pessoas, não é? É assim, mantendo tudo o resto constante, porque isto, depois as taxas de juros têm uma série uma série de implicações, não é só... Está tudo ligado. Começa a haver credit crunch, ou seja, começa a haver um estrangulamento do crédito, que também, por sua vez, faz com que as instituições inflacionistas abrandem. Mas mantendo tudo o resto constante, como nós dizemos, ceteris paribus, se não houver agora aqui um conflito militar tremendo no Médio Oriente, etc. Ou seja, parece, talvez nos próximos 2 anos elas se mantenham, e depois logo se verá, quer dizer, mas isto... os decisores no que concerne à política monetária, como estava e bem a dizer o Zé Carlos, mas no outro sentido, quero eu agora aproveitar,
são um bocadinho também, têm políticas acomodatícias, não é? Mediante as tensões geopolíticas que vão ocorrendo, os ciclos eleitorais, etc, etc. Sim. Também a política monetária, quer eles queiram, diz ele, quer não, vai-se adaptando, vai-se moldando a isso, não é? Agora, eu penso que durante os próximos 2 anos o melhor é mesmo contar com taxas de juros, de facto, a este nível. Sim, os economistas têm vindo a dizer cada vez mais que para esperarmos taxas de juros elevadas, ou pelo menos neste nível, já foram mais elevadas no passado, não é? Portanto, não é... com a inflação também moderadamente alta, e as tensões geopolíticas são importantes, tocaste num ponto importante. Nós fizemos, já agora que estamos numa de dizer podcast, fizemos um podcast sobre geopolítica com um livro do Joaquim Clement, né? Que foi muito interessante, de facto, e havia lá algumas situações, estou-me a lembrar que algumas das situações que ele referia como possíveis crises no curto prazo estão a acontecer, né? As tensões no Médio Oriente, as tensões relacionadas com as commodities, né, também, com o domínio, com a questão China-Estados Unidos, né, cada vez mais patente, a divisão. Mesmo que falámos no podcast anterior da inteligência artificial, sim. Não tenho dúvidas que vai haver uma enorme tensão pelo domínio dessa área. Sim, não é? sim. E em termos de investimento, as taxas de juros elevadas para uma empresa, Carlos, o que é que tu achas? É prejudicial? Ou se tiver essa expectativa, a economia... Há dois tipos, à partida há logo 2 tipos de investimento. Há o investimento na economia real e o investimento financeiro, não é? Sem dúvida. No caso do investimento financeiro, taxas de juros elevadas servem, digamos, como uma medida de rentabilidade alternativa, não é? E, portanto, eu tenho medido todos os investimentos de acordo com aquela alternativa, aquela bitola, aquela alternativa que tenho. No caso do investimento na economia real, enfim, um investimento produtivo, eu tenho 2 critérios. Por um lado, a procura e depois, por outro lado, uma expectativa de rentabilidade que, mais uma vez, tem ali aquela bitola ou aquela fasquia que tem de ser superada para o investimento, enfim, fazer sentido, que toda a gente estuda isso num curso de finanças, eu acho que no primeiro ano, não é? Se não for, não sigo. É preciso ser de finanças, não é? Qualquer pessoa devia saber que para ter rentabilidade tem que ter acima de um determinado nível. Custo-oportunidade. Oportunidade da alternativa. Claro. Sim, mas que aumenta quando aumentam as taxas de juros. Sim. E falando agora dos ativos mais financeiros, né? Estavas a falar do ativo real e claro que podemos incluir aí sempre aquela ideia de que uma ação também poderá ser um ativo real, se nós investimos numa ação de uma empresa, não é? Mas separando aí um pouco ativos financeiros e ativos reais, em termos de ativos financeiros, temos tido uns últimos, diria, 2 anos, 3 anos quase, de crise nas obrigações de taxa fixa. Quando eu digo crise, temos como é que nós costumamos dizer, um bear market intenso, longo, nas obrigações de taxa fixa. Ou seja, as pessoas que investiram em taxa fixa, em obrigações há 3 ou 4 anos, com taxas de juro, muitas delas negativas, e algumas até de longo prazo, estamos a falar de dívida pública há 10 anos, por exemplo. 100 anos. A Áustria e a Argentina. Sim, há 100 anos. A Argentina emitiu dívida também. Dívida há 100 anos, que é uma coisa perfeitamente inacreditável. Aliás, até a Áustria, no outro dia estive a olhar para essa obrigação, de facto a queda é colossal. A queda é colossal e não tem risco de crédito, ao contrário da dívida da Argentina. Exatamente, é esse ponto que eu queria pegar, ou seja, nós podemos pensar, olharmos para aquela situação e vemos as pessoas que investem, por exemplo, em PPRs de obrigações, em fundos de obrigações, em ETFs de obrigações, e se investiram há 2, 3 anos, ou têm obrigações diretas, olham para a sua carteira e veem uma perda monumental. A questão é simples. Enquanto nas ações há um conjunto de questões mais esotéricas que têm a ver com expectativas, não é? E com expectativas no sentido de estimativas de crescimento, de nível de preço, etc. No caso das obrigações de taxa fixa, aquilo é matemática pura e dura, não é? Eu tenho um rendimento que é fixo e tenho uma alternativa de taxa de juro de mercado e, portanto, é descontar uma à outra. E nós estamos num bear market, portanto, o mundo mudou. Essa é que é a mensagem. Sim. Eu vou repeti-la, o mundo mudou.
E estamos num bear market, uma bear market de obrigações dos últimos 50 anos. No primeiro ano, as obrigações, já vamos ter 3 anos de rentabilidades negativas nas obrigações, mas também é caso para perguntar o que é que as pessoas estavam à espera quando as rentabilidades eram negativas até ao fim da maturidade de uma obrigação de 10 anos, não é? É evidente que aquilo ia dar perdas, não é? Não. E, portanto, o que é que tivemos? Um primeiro ano em que as obrigações caíram 3%, o ano de 2022 em que as obrigações de taxa fixa, e depois depende da maturidade e do índice que está em questão, que eram 15, Sim, depende também e agora estamos no terceiro ano, corporate, não é? Quanto é que estão vidas? e este ano está-se a dar uma aceleração, no dia em que hoje estamos a falar, que é 18 de outubro de 2023, e vão também para 10% no ano. No caso das obrigações de 30 anos americanas, em 2 semanas caíram isso. Sim. E, portanto, o mercado como um todo já vai nesse valor, e há um fator, enfim, isto não é, digamos, nenhum presságio, mas há uma coisa que as pessoas não se lembram. Em 87 houve um crash de bolsa, como toda a gente sabe. Houve um conjunto de fatores que contribuíram para isso, alguns meramente técnicos, outros fortuitos, mas houve um que, de facto, as pessoas não se lembram, que as obrigações de longo prazo subiram, a taxa de rentabilidade, enfim, nos Estados Unidos o yield subiu de 7,5% para quase 10%. Em pouquíssimo, no pronúncio, portanto, em 2 ou 3 meses na antecipação do crash. E durante algum tempo as ações, enfim, assobiaram para o lado, se me permitem a linguagem bastante prosaica, mas depois deu-se o dia do juízo, enfim. Não, a questão das obrigações é importante, porque... Foi aquela queda de 22,6% do crash no só dia. Sim. Mas aí também há questões técnicas enfim, dos sistemas de negociação falharem, de haver uma técnica de gestão de carteiras que era muito baseada, portanto, que no fim de contas era uma técnica, portanto, tinha um nome super sofisticado, que era o Portfolio Insurance, que tentava proteger o valor das carteiras, mas que na prática traduzia-se em comprar quando está a subir e vender quando está a descer. Portanto, que aquilo replicava o comportamento de uma ação, de uma opção, de uma forma sintética, mas na prática traduzia-se nisso, era comprar o mercado de ações quando ele está a subir e vender independentemente do preço quando ele está a descer. E isso, não existindo investidores que fizessem o contraponto, portanto, numa estratégia que se chamava, portanto, arbitragem de futuros. Portanto, na realidade havia um desequilíbrio entre o que estava de um lado e do outro na razão de 3-1, ajudou ao crash monumental do próprio dia, para além de outras questões. Sim. Mas isto é uma parte... Foi em outubro de 87. Penso que sim. Não foi 24 de outubro. Mas penso que foi em outubro, sim. Foi em outubro. Mas estava voltando aqui à E questão... em 97 houve outro. Foi 18 de outubro. Não foi 18 de outubro, acho que foi 23, mas pronto. Sim, eu sei, foi 20 e tal, acho que foi. Não, mas voltando aqui à questão das obrigações, é importante voltarmos a falar sobre isto, porque este conceito tem a ver com um conceito matemático, como estavas a dizer, que é a duration, mas há mais que a duration, também é a convexidade, mas não vamos entrar por coisas mais complexas. Mas só para explicar aqui um pouco, por exemplo, se nós tivermos uma obrigação com 10 anos, 10 anos de maturidade, portanto, e o mesmo cupão, ou seja, e com 5% de cupão, a duration é menos intensa, ou seja, é menos prevista, é menos intensa no sentido de haver menos variação na taxa de juro do que se tiver com cupão zero. Portanto, se for um cupom 0, por exemplo, a duration é 10. Enquanto que se o cupom for inferior, se for superior, a duration também vai ser inferior. A maturidade ser a mesma. Porquê? Por causa da recuperação dos cash flows, ou seja, os investidores, tendo cupom, vão recuperar os cash flows, ou seja, vão recuperar o investimento da obrigação mais cedo, partindo do pressuposto que há reinvestimento do cupom. Se nós estivermos a falar de obrigações, se estivermos a falar de obrigações hipotecárias, mortgage-backed securities, como nós falámos no nosso podcast sobre a crise bancária, eles têm uma convexidade negativa e, exatamente, portanto, o que acaba por acontecer é que a obrigação funciona ao contrário dos interesses do investidor, ou seja, aumenta a duration quando as taxas de juros estão a subir, prejudicando-nos, e diminui a duration quando as taxas de juros estão
a descer, mais uma vez prejudicando-nos. Enfim. Sim, mas outra coisa também que é uma questão bastante prática, aliás, que qualquer pessoa pode usar, que é, por exemplo, vamos imaginar que uma obrigação tem uma duration de, digamos, de 6 ou de 6,5, ou o que seja, ou, se for algo assim do género, o que é que podemos fazer? É, se a yield, a taxa de juro, subirem, por exemplo, um ponto percentual, não é? Nós, já pegando na duration, conseguimos perceber que a obrigação vai cair 6,5%, tudo o resto constante, como é óbvio. Essa obrigação, a rentabilidade do investimento da obrigação depende do período de detenção. Do período de detenção. Portanto, se a subida for durante um ano, eu depois, aquilo é mitigado pelo cupom que eu recebo. Vais receber, claro. Se for instantâneo... Não, eu estou a dizer isto porquê? Porque uma é importante perda para justificar o porquê destas quedas tão violentas, não é? Nas obrigações. Há O preço das obrigações. Há um aumento. Hoje, as obrigações a 10 anos americanos, portanto, estavam a caminho de 5%. Estão próximos de 5%, sim. Já estavam a 4,9 qualquer coisa. Sim, nós tínhamos taxas negativas na Alemanha de menos 0,5 há 3 anos, ou há menos de 3 anos, e hoje estão em 2,3 ou 2,4. 2,9. 2,9. 10 anos. 2,9? 2,9, 10 anos. É uma subida. E o que é muito extraordinário violenta. é que Portugal, 2,9 e qualquer coisa, Portugal, digamos, está quase em cima da França. Portanto, a França tem 3,5, Portugal tem 7 ou 8 basis points em relação à França, e como já está muito melhor que a Espanha, e que está, portanto, está nos 3,9, e melhor que a Itália, que está quase nos 5. Portanto, vamos ouvir falar da Itália, brevemente. E do mecanismo de proteção da transmissão da política monetária, portanto, o tal que basicamente faz quantitative easing direcionado para os países que se portaram pior, e vamos ouvir falar disso nos próximos dias, ou eventualmente quando sair o podcast, porque eles demoram algum tempo a sair. Não, mas a hoje questão é do... 18 de outubro. Sim. A questão das taxas de juros é importante nas obrigações, aí está, e também é importante a inflação. Nós muitas vezes esquecemos, porque como tivemos taxas de juros muito baixas, e mesmo com a inflação baixa, eu lembro sempre de um gráfico que a Economist apresentou, e é muito curioso que eles punham um gráfico com o valor de uma obrigação a 100, vamos imaginar, e com a inflação a 2%. Ora, ao fim de cerca de 30 anos, a obrigação vale, não é, em termos de valor monetário do dinheiro hoje, passando 30 anos com inflação a 2% ao ano, vale menos de 60%. E se for a inflação a 4%, vale cerca de 25% a 30%. Ou seja, eu gostava de dar uma é estatística que eu vi muito hoje. importante esta situação da Uma estatística que eu vi hoje, que desde 1900, portanto 120 anos, nos Estados Unidos a inflação é 2, portanto média durante estes anos todos, e houve períodos de alta inflação e outros períodos de deflação, é 2,9%. O nível de preços aumentou 33%. 33 vezes, perdão, 33 vezes. Portanto, uma coisa custava 1, agora custa 33. No Reino Unido, onde a inflação, portanto, é pouco maior, durante estes anos todos, é 3,6%, isso traduz-se nestes 120 anos num aumento do nível de preço de 77 vezes. Portanto, uma coisa custava 1, custa 77. Sim. Ou seja, no primeiro caso, a moeda desvalorizou para 3% de valor, no segundo caso, desvalorizou para 1, não sei das quantas. Portanto, não há solução a não ser investir. Sim, exatamente. Isso é uma boa conclusão. Não há solução a não ser investir. As pessoas têm de investir, porque senão a moeda que têm na mão vai sendo consumida, iludida, consumida pela inflação que o Estado vai fazendo, retirando e continuando a falar sobre investimentos, né? Falamos sobre obrigações, o que é que tem acontecido com os depósitos bancários? Tem vindo a subir as taxas de juros, não é? Imagina assim, estamos muito longe daquilo que são as taxas de mercado. Não é? Eu penso que esse fenómeno é um fenómeno de ajustamento, não é? Mas que vai haver uma tendência de concorrência entre os bancos, claro, não é? Vai fazer com que as taxas de remuneração dos depósitos, taxas de juros dos depósitos, os depósitos a prazo, os mais tradicionais, se aproximem das taxas de mercado. Isso aconteceu no passado já. Claro que, por enquanto, a bonança é grande para os bancos, mas... Sim, nós temos falado muito sobre isso.
vai sempre algum querer começar a querer ganhar cota de mercado em termos de recursos, captação de recursos, e vai começar a subir e depois... Sim, o que eu noto é que, e temos exemplos estaremos da Comissão Europeia, por exemplo, que divulga, até o Banco Central Europeu, que divulga esses dados, que noutros países as taxas de juros dos depósitos bancários já estão bem mais altas. Estamos a falar de países como a França, por exemplo, bem mais altas que aqui em Portugal. Mas isto tem a ver, digamos, Isso é com... uma boa pergunta para a Autoridade da Concorrência. Exato. Mas é uma pergunta que se responde de uma maneira muito simples. Isso tem a ver, digamos, com a taxa de transformação dos depósitos em crédito. Sim. Nos idos dos anos de 2008, a nossa taxa de transformação era 160%. Eu tinha 100 depósitos e tinha dado 160 de crédito. No caso, se eu fosse um banco, como é óbvio. Agora não. Portanto, agora, digamos, os bancos realizam o balanço todo e, portanto, os bancos tinham de ir ao mercado interbancário internacional fora de Portugal para captarem recursos para Portugal e, portanto, o custo marginal de fazer o passivo estava muito próximo da Euribor e, a partir de determinada altura, quando os mercados se fecharam, até superou a Euribor e pagaram-se taxas muito superiores à Euribor. Agora a situação é exatamente o contrário. Os bancos têm excesso de liquidez, que ainda resulta do quantitative easing, resulta de, não, no nosso caso, não... Enfim, Inércia dos depositantes? mas sim, porque os depositantes podiam começar, portanto, se isto não vai pela transformação em crédito, podia ir pela retirada dos depósitos. Para investir. Ou para outras alternativas que existem. Consumo. Não, existem alternativas de investimento sem risco, nomeadamente Eu não estou a falar se é com tesouro. risco ou sem risco. Investir para o Dívida consumo. soberana. Não, mas eu estou a dizer alternativas, digamos, de investimento sem risco aos depósitos, são os bilhetes Mas do dívida Tesouro soberana? de dívida soberana de países muito menos arriscados que Portugal e que pagam taxas próximas Bem mais do que os depósitos cá em Portugal. Sim, O que esse é um contrassenso um completo. contrassenso e as pessoas não estão informadas a esse nível, mas devem estar, porque estamos aqui a falar sobre isso, portanto, agora... Não é? Mas é importante falar sobre isso, porque as pessoas têm que ter alternativas e têm que saber que existem essas alternativas. Em relação ao imobiliário, Henrique, o que é que achas que a evolução da taxa de juros pode provocar? Então, o imobiliário necessariamente, aliás, já está a acontecer Sim. isso, né? Vai sofrer um abrandamento. Isso é absolutamente inevitável, porque as famílias têm menos acesso ao crédito, os bancos, por sua vez, também têm algum receio da seleção, do mecanismo de seleção adversa, e, portanto, também vão restringir, e já estão a restringir, aliás, o crédito a conceder às famílias, menos procura de habitação. Sim. Necessariamente o valor do imobiliário vai se ressentir, não é? Portanto, é um setor, aliás, bastante exposto às subidas das taxas de juros. Por causa do crédito, não é? Quando há muito Sim, crédito por causa associado. do crédito, sim. Estou aqui a falar Sim, sim. de Portugal. Exatamente, certo. Mas, regra geral, é isso que se vai passar um pouco por todo lado, não é? Sim, é natural que um ativo que Um valoriza ativo, muito... repara, tu para comprares um ativo que tem uma vida expectável, uma vida útil expectável de 20 ou 30 anos, é bom que também recorras Sim. a recursos com a mesma estabilidade e, portanto, o crédito aqui fará todo sentido, não é? Sim. Estando o crédito mais caro, obviamente que isso deixa um conjunto de investidores, estou a falar de investidores, Certo. pequenos investidores, não é? Pessoas que poderiam querer uma segunda habitação ou mudar de casa ou uma nova habitação, deixa-os de fora do mercado imobiliário. Isso acaba por ter algum efeito, sem dúvida alguma. E se calhar até no crédito de Deixa-me habitação. só dizer, por outro lado, também, não é? Com o aumento das taxas de juros, torna a própria rentabilidade do imobiliário, do setor imobiliário, menos também atrativa. Lá está, porque aqui o custo de oportunidade do capital do setor sobe e, portanto, Sim, haverá outras alternativas. Ou o preço dos Se imóveis... calhar com menos risco, Claro. e com igual... Poderá ter que haver maior rentabilidade. Sim, é isso. Deixa-me só dizer, piada, isto acho que são coisas que são interessantes. Outro dia alguém numa imobiliária dizia-me, tenho aqui um imóvel, isto tem uma taxa fantástica, 6,9%. E eu disse-lhe, mas porquê que é fantástico? É fantástico. Isto veio para aí há 2 ou 3 semanas. Disse, 6,9% brutos, depois tem que tirar aí os impostos, não é? Os impostos diretos, partindo do pressuposto que os rendimentos são declarados, e devem ser, por razões
Não apenas razões normativas, mas por razões até de inteligência do próprio investidor, que tem a ver com a segurança jurídica, da relação jurídica que estabelece com o arrendatário. Portanto, isso é outra coisa que escapa a muito boa gente, por enquanto, mas obviamente que vai deixar de escapar. Mas depois, além dos impostos, tem os seguros, tem os condomínios, tem as reparações que têm que ser previstas, etc. E a taxa, enfim, com alguma bondade da minha parte, disse-lhe eu, iria lá para os 4,5, 4,75. Disse, por isso, vou comprar dívida italiana. Bem, aquilo é um bocado arriscado, mas que sempre conto com o beneplácito do Banco Central Europeu, não me chateio nada e fico a receber os juros. E até podes comprar a dívida a curto prazo, E, portanto, bilhetes de tesouro italiano a um acho ano. que o setor imobiliário aqui em Portugal e noutros sítios ainda não se capacitou, que as coisas mudaram radicalmente. Porque uma coisa é quando as taxas de juros estavam a zero, e que o setor imobiliário era um dos setores que se poderia investir com algum conforto. Agora, só se for um bocadinho no sentido de aproveitar algumas pessoas que estão em stress financeiro e comprar-lhes os imóveis a bom preço. Portanto, mais numa de real estate picking que outra coisa qualquer. Sim, é um bocado isso. Mas no crédito de habitação vai haver, já tem havido alguma retração, não é? Em relação à taxa de juros. Enfim, eu gostaria só de dizer aqui uma coisa. Portanto, uma cap rate do investimento imobiliário não é uma taxa de juros, porque eu tenho uma expectativa de subida da renda. Não da renda, da renda. Mas na realidade um imóvel é um investimento como qualquer outro e avalia-se de acordo com os cash flows, e o Henrique disse e fez questão de mencionar todos os outflows que nós temos aqui em questão, não é? E depois a alternativa do custo de oportunidade é que esse investimento portanto, é descontado. Relativamente ao investimento residencial, nós estamos a ver agora que já, digamos, alguns problemas que estão a ser supridos pelos sucessivos governos, pelos sucessivos programas que o governo tem de apoio, digamos, ao pagamento à mitigação, digamos, da subida das prestações. Mas há uma coisa curiosa que as pessoas não se apercebem. Portanto, o imobiliário residencial ainda não começou a cair objetivamente, e há quem diga que o nosso imobiliário não depende das taxas de juros porque, portanto, está a ser pago com capitais próprios. E, na realidade, as taxas de juros influenciam o preço imobiliário mesmo que não haja mesmo que não haja crédito. E a razão é porque, no fim, vai haver. Portanto, o investimento imobiliário funciona em cadeias. Uma pessoa movimenta, portanto, em cadeias em escada. As pessoas vão subindo a escada do imobiliário até à casa dos seus sonhos, enfim, que é completamente diferente da casa de início de vida. E depois, quando compram a casa dos sonhos, enfim, de imobiliário de alta qualidade, enfim, padrão elevado, vendem uma casa anterior, por sua vez, é comprada por outra pessoa que sobe na escada do imobiliário e vende a casa que tem até que chega. Portanto, se houver excesso, se houver oferta, independentemente de qual for o segmento, acaba por influenciar os preços do imobiliário como um todo. E depois chega-se a uma determinada fase ou um determinado escalão onde, de facto, entra o crédito, o custo do crédito à habitação na decisão de compra. Exato. E todos nós sabemos que, portanto, as taxas de esforço são completamente diferentes do que eram aqui há uns tempos atrás. Há um ano ou há dois até. Sim. Nós, inclusive, fizemos em outubro de 2022 um podcast precedente a avisar o que é que vinha por aí. Sim, sim. As taxas de juros eram perfeitamente expectáveis que iam para este caminho. Em relação ao imobiliário já falámos, em relação às ações. De facto, aqui o Henrique já falou no início sobre as startups, né, que podem sofrer muito mais do que as outras empresas mais maduras, com menos recurso a crédito. As empresas, falou-se muito de 2022, foi um ano muito mau para as ações tecnológicas, porque são essas empresas que dependem mais de financiamento, não é, e de crédito, portanto, de investimento com taxas mais baixas e que, de facto, porquê? Porque os cash flows atualizados a taxas mais baixas
portanto eram recuperados, portanto havia recuperados mais tarde, mas de qualquer forma Claro, havia esse os interesse. maiores que seriam obtidos mais Mais tarde, tarde, descontados a uma taxa mais baixa, vêm maiores para o momento atual. Precisamente. Descontados a uma taxa mais alta, vêm menores. E isso penaliza, Isso obviamente. penaliza o valor dos ativos e, neste caso, dessas empresas. O que nós vimos este ano é algumas empresas, também tecnológicas, a dispararem porque muitas delas nem sequer têm crédito, ou seja, têm, mas crédito residual, portanto, são net cash, como se me dizer. Qual é o impacto, de modo geral, das ações, ou seja, das taxas de juros nas ações? O que é que vocês acham? Poderá vir por aí? Ou seja, empresas maduras, empresas mais growth? Sim, há uma coisa que é relativamente pacífica. O aumento das taxas de juros leva a uma diminuição do investimento. Ponto. Sim. Ela não é simétrica. Claro. Portanto, há empresas cujo o seu perfil, a sua liquidez, o seu tipo de cliente, etc., que vão conseguir ter taxas de juros mais reduzidas, outras que vão sofrer mais até por restrições de liquidez e pelas especificidades. Não é? Pronto. Portanto, há um impacto negativo? Ele é igual para todas as empresas? Não é. Onde é que eu acho que alguns economistas se preocupam muito? Não é com as tecnológicas que todos nós conhecemos. Porque as tecnológicas que todos nós conhecemos começaram, agora isto é um chavão, um clichê, como empresas de garagem. Sim. Se calhar estas empresas de garagem, não é, hoje terão mais dificuldade neste clima de taxas de juros, não é, em encontrar financiamento do que quando as taxas de juros estavam muito mais reduzidas. É normal. E se calhar projetos que até podem ser de elevado risco, mas que poderiam ser muitíssimo transformadores no médio e longo prazo, deixam de ser financiados neste momento por causa disso. Mas isto também é um bocadinho contrafactual, não é? Como é que nós sabemos que empresas são essas, que projetos são esses que foram abandonados? Há alguns economistas que têm alguma indicação, ou que vão nesse sentido. Vão nesse sentido. Sim, os investidores vão quando exigir... Quando tu perguntas as não é? ações, era aquilo que falávamos. Se os aumentos das taxas de juros são antecipados pelos agentes económicos, eles até acham que os bancos centrais estão a fazer bem ao aumentar as taxas de juros. Portanto, as ações ressentem-se um bocadinho, mas também não é nada de Sim, porque os investidores o que é que fazem? Depois recuperam, não é? Sim, claro. Os investidores acabam por ter uma expectativa de rentabilidade, não é? Uma taxa exigida de rentabilidade. Se a taxa de juros sem risco, digamos, está mais alta, é óbvio que o prémio de risco, acima da taxa de juro, terá que aumentar a taxa exigida de retorno, não é? O retorno e esse retorno total, atualizado, de facto, o valor do ativo terá que cair, terá que ajustar-se de alguma maneira, ou haver aí algum outro ajustamento. O que temos visto é que o prémio de risco de mercado está baixo, está muito baixo. Mas deixa-me só te explicar isto, se calhar para a ti não, mas as pessoas que nos ouvirão, ou que nos estão a ouvir. A questão é esta: se os investidores acham que a política monetária é correta, o que é que isto implica? Implica que os aumentos das taxas de juros que estão a ocorrer vão conseguir trazer a inflação para os níveis de alvo, à volta dos 2%, pelo menos no Banco Central Europeu. Não é? Pronto. Bem, o que significa que, alguns no tempo, elas vão voltar a descer. E, portanto, isso acaba por ter um efeito de curta duração em termos da queda das ações. Portanto, elas rapidamente voltam a níveis anteriores. Se a política monetária é de alguma forma imprevisível ou mal conduzida, isso sim é que pode levar a discussões, a uma grande volatilidade do mercado acionista. Mas parece-me que até agora as coisas estão em linha com aquilo que era esperado pelos agentes. Sim, aqui poderá haver mais em termos de recessão, em termos de ajustamento dos prémios de risco, pode haver aqui alguns ajustamentos. Nota-se bem isso nas pequenas empresas, nas small caps, que estão de facto com um gap enorme face às blue chips. Não é? Em relação para finalizar, e só o último tópico, em relação aos metais preciosos, de commodities também, o ouro. Zé Carlos, o que é que tens a dizer em relação a isto, em termos de taxa de juros? As commodities, digamos, dependem essencialmente de duas coisas. Portanto, dependem da inflação e dependem, digamos, da oferta e da procura, não é? Portanto, ou seja, uma commodity tem uma tendência a preservar o valor do investimento, se assim se não for perecível, mas a grande verdade é que um preço mais alto também leva a uma oferta maior e, portanto, no longo prazo, em termos reais, o preço das commodities
não aumenta e até tem tendência, digamos, em alguns casos, a baixar à medida que elas se tornam mais ou menos abundantes. Mas isso não quer dizer que não exista... E há ciclos longos. Os metais preciosos, enfim, é mais ou menos a mesma coisa, com a particularidade de quando as taxas de juros estão elevadas, o custo da oportunidade é muito elevado e, portanto, tem tendência a não se portar tão bem, não é? Nessas fases. E até podíamos, porque aí, digamos, a oferta não depende tanto, depende mais da existência, não é? Portanto, do fator raridade propriamente enfim, da procura ou de eu conseguir de alguma maneira aumentar a oferta, porque se os metais são raros é precisamente por isso, não é? Por serem raros. Lá para isso não diria melhor. É isso. Acho que é uma boa forma de fecharmos este episódio, no qual agradecemos uma vez mais o apoio e a colaboração da Coimbra Business School. Obrigado, Henrique e José Carlos. E pegando numa frase do José Carlos, o que temos a fazer é mesmo investir. Exatamente. Não há alternativa. There is no alternative. There is no alternative. É a Tina. Obrigado.